Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, quero louvar a Deus pela vida de todos os nossos queridos irmãos nesta oportunidade tão gloriosa de nós estarmos aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Nós estaremos estudando neste dia a lição de número 11 de dezembro de 2022 e hoje se comemora também o Dia da Bíblia. Eu quero convidar a todos os nossos irmãos, você que está aí na tua casa, juntamente conosco aqui, acompanhando essas aulas e estaremos um período junto. Eu quero te convidar para nós orarmos ao Senhor, clamarmos a Deus, suplicando a Ele a sua bondade, a sua graça e misericórdia sobre nós. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo, abra nossa mente nesta hora, abra o nosso entendimento para que possamos aprender um pouco mais da Tua Palavra. Ó querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, venha sobre nós nesta hora a Tua presença, a Tua graça e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, a lição de número 11, que tem por título A Visão do Templo e o Milênio. Nós estaremos estudando nesta ocasião, esta lição tão importante, tão sublime, que já alguns domingos os nossos queridos irmãos têm acompanhado e têm também refletido sobre esta importante lição, a justiça divina, e tem por personagem principal o profeta Ezequiel. Muito bem, vamos acompanhando juntamente conosco. Eu te convido para que você, juntamente comigo, leiamos o texto áureo. E o texto áureo diz assim: E clamavam uns para os outros, e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, versículo 3. Esta verdade, este lindo versículo, ele nos mostra esta importante mensagem, quando o profeta Isaías estava dentro do templo. A verdade prática, o traje e a santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima da sua glória. Então, essa verdade prática já muito forte, ela nos apresenta e nós já temos como identificar a santidade divina, o quanto que a santidade divina, a busca pela santidade de Deus, ela traz para nós uma importante revelação. Meus queridos irmãos, juntamente aí na tua casa, eu te convido para você, juntamente comigo e todos os nossos irmãos que nos assistem nesta importante EBD, nós lermos a leitura bíblica em classe que está inserida no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 43, do versículo 1 até o versículo 9. Leiamos então esses importantes versículos. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar. E caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito, e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim. E me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre.
E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. E pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo um muro entre mim e entre eles, e contaminar o meu santo nome com as suas abominações que faziam. E por isso eu os consumi na minha ira. E agora lancem eles para longe de mim o mal, o pecado e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Meus queridos irmãos, esta importante leitura que acabamos de fazer está inserida no livro do profeta Ezequiel, capítulo 43, do verso 1 até o versículo de número 9, e tem por título A Restauração do Templo e a Glória do Senhor. Nesta aula de hoje nós vamos trabalhar sobre alguns objetivos, e temos aqui os nossos objetivos da aula de hoje. A aula de número 11 é apresentar, revelar a revelação de Ezequiel após a restauração. O segundo objetivo é identificar o templo do milênio. O terceiro objetivo é relacionar o templo do milênio com a santidade e também a glória de Deus. Quero apresentar aqui a motivação da aula do número 11. Eu achei importante este ponto e leva-nos a uma reflexão. O que nos leva a nós estudarmos a aula de hoje? A motivação de nós nos dedicarmos a esta importante aula de número 11. O retorno da glória de Deus ao templo é um dos instantes, momentos áureos mais importantes do livro de Ezequiel. No livro, a chegada da glória de Deus ao novo templo, ela muda por completo a relação de Deus com o seu povo. A partir do instante que a glória de Deus, ela retorna para o templo, é neste instante tão áureo, tão sublime, tão glorioso, relatado por Ezequiel, o profeta Ezequiel. Ele então nos apresenta que a relação de Deus com os homens, ela toma um novo formato. Ele muda por completo esta importante relação. A palavra-chave da aula de hoje é a palavra-chave santidade. E quando nós olhamos para a palavra santidade, nós lembramos que esta palavra tão pequena, mas com um grande fundamento, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade é impossível nós nos aproximarmos diante de Deus, ou até mesmo de recebermos algo da parte de Deus, haja visto que o nosso Deus é um Deus santo, e como Ele é um Deus santo, Ele exige do seu povo, daqueles que buscam a sua presença, daqueles que clamam pelo seu nome, que tenham também uma vida de santidade. Então, nesta manhã, a palavra-chave da nossa aula de hoje é justamente santidade. A introdução, nós vamos estar entrando na introdução. Você pode acompanhar juntamente comigo aí a introdução. E depois das visões e dos diversos discursos contra o templo e contra também a cidade de Jerusalém, escrito no livro de Ezequiel, os oráculos divinos substituem ameaças e castigos por bênçãos futuras. Interessante que quando o profeta Ezequiel, este homem extraordinário, haja visto que um dos homens que mais teve experiências sobrenaturais com Deus, um profeta de muita intimidade com Deus, então ele é contemplado, Deus fala com ele a respeito de uma nação, Jerusalém,
sobre também o templo, que haviam entrado num caminho de apostasia. E quando então Ezequiel vai falando com este povo, com esta cidade, a palavra é dura. Suas mensagens, que nós já vimos em aulas anteriores, são mensagens firmes, mensagens positivas, mensagens duras, mas porém, neste instante já deste ponto, a partir do capítulo 43, nós vamos então contemplar que todo aquele cenário, que todo aquele contexto, aonde Deus estava então tratando severamente, duramente contra esta nação, a palavra de Deus começa a tomar um novo formato, e neste novo formato, Deus começa a apresentar bênçãos, Deus começa a apresentar um futuro de paz, um futuro glorioso que o viria pela frente. Há uma palavra interessante no nosso tópico 1 aqui, introdução, que diz assim: veremos a partir de agora a revelação de Ezequiel. É longo e ela ocupa desde o capítulo de número 40 até o capítulo de número 48. Mas então, o registro da volta da glória de Deus aparece depois da descrição do templo, sendo parte disto daí algo que Deus revelou como uma restauração divina. Muito bom. Meus queridos irmãos, então, a introdução, nós vamos falar por algum tempo aqui, e nós vamos, em alguns momentos, falar sobre restauração. Haja visto que, na aula de número 10, a aula anterior, nós aprendemos e vimos sobre a restauração, aquele vale de ossos secos, quando o Senhor fala com o profeta e diz a ele: esses ossos sequíssimos podem voltar à vida. E o profeta Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. E o Senhor dá uma ordem, então fala, lança a palavra sobre eles. E quando Ezequiel lança a palavra sobre eles, aqueles ossos se tornam então corpos, recebem novamente vida e tornam-se um grande exército. Deus restaurando, Deus apresentando um grande instante de renovação para um público em especial. Este público era o seu povo, a nação de Israel. Muito bem, vamos caminhando para o tópico de número 1. E sobre o tópico de número 1, sobre o título, o que vem depois da restauração. Depois da restauração, nós vamos então trabalhar sobre alguns tópicos. O primeiro tópico, a porta oriental do templo. O segundo subtópico, observações importantes. E, por fim, o último subtópico, reminiscências. E vamos estar abordando a cada um desses tópicos. Interessante que o título diz: o que vem depois da restauração. Quando o profeta Ezequiel, ele diz então que esta experiência que ele teve, a experiência de contemplar o retorno da glória, a volta desta graça, a volta desta glória novamente para o templo, ele diz que algo interessante, diz assim o texto: esta parte da revelação de Ezequiel, segundo o mesmo molde, o parâmetro, segundo a sua experiência que Ezequiel teve no começo da sua vocação. Quando nós lemos o capítulo de número 1, do livro de Ezequiel, nós vamos encontrar que às margens do rio Quebar, Ezequiel recebe uma revelação sobrenatural. Esta revelação, ela é também de uma forma gloriosa, e esta revelação apresenta-se, Deus se manifesta e Deus apresenta-se a ele. Não é diferente, porque o que Ezequiel vai passar agora, no capítulo 43 adiante, é uma experiência similar, com a mesma intensidade, com a mesma carga de glória, com a mesma
carga que Deus havia dado a ele, quando o Senhor fala com ele às margens do rio Quebar, e Deus levanta, e Deus o leva, e Deus se manifesta a ele de uma forma gloriosa. A linguagem é a mesma, também usada no capítulo 8, quando Deus leva Ezequiel em espírito para o templo, e chegando lá no templo, Ezequiel contempla, vê, ele tem conhecimento da apostasia e das abominações que estavam ocorrendo, e muitos não viam, mas dentro do templo. Essas duas passagens, tanto no capítulo de número 1, quanto no capítulo de número 8 do livro de Ezequiel, e também no capítulo 43, a intensidade da carga da glória, da manifestação do grande agir de Deus, ele é no mesmo formato, carregado de glória e carregado do sobrenatural. Vamos entrar no tópico, no subtópico de número 1. O subtópico de número 1, ele tem por título A Porta Oriental do Templo. Interessante que, quando nós vamos ler aqui, os capítulos 40 ao capítulo 42 descrevem o complexo do templo com as suas áreas, espaços e dimensões. No capítulo 40 até o capítulo 42, nós vamos contemplar Deus demarcando, Deus então dando orientações e apresentando como que seria este templo, as dimensões, como que era o seu formato. Mas porém, somente no capítulo 43, que a glória de Deus aparece. Na descrição do templo, Ezequiel é levado à porta que olhava para o caminho do Oriente. Quando então, no capítulo 40, ele é conduzido até este local. Quando se refere ao retorno da glória de Deus, o profeta Ezequiel, ele volta a falar desta mesma porta. Observa que nós lemos no verso de número 1, então me levou a porta que olha para o caminho do Oriente. Então, Ezequiel contempla esta importante porta, e através desta porta que a glória se manifesta e que outras visões também se manifestam ao profeta Ezequiel. A intenção, você pode perguntar, por que o profeta Ezequiel, ele frisa por algumas vezes, no capítulo 40, no verso 6, no capítulo 43, no verso 1, por que ele frisa esta importante porta oriental? Por que razão? A intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário original desses oráculos. Lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, ela foi em direção ao Oriente. Nós podemos ver em Ezequiel capítulo 10, Ezequiel capítulo 11, quando a glória de Deus ela se retira do templo, a Bíblia nos informa, a Bíblia diz que ela foi em direção à porta do Oriente, mas também o seu retorno, a volta desta glória, após uma restauração, ela também vem pela porta do Oriente, ou seja, pelo mesmo caminho que a glória foi, que a glória partiu, que a glória deixou o templo, é o mesmo local, é a mesma porta por onde a glória retornará. Que coisa gloriosa! Nós temos razões para glorificar ao Senhor. O segundo tópico que nós vamos falar é sobre perdão aqui. O segundo ponto que nós vamos falar é sobre observações importantes. Olha só, nós falamos sobre a porta oriental e vamos falar neste momento sobre a terra resplandeceu. A terra resplandeceu. Muito bem. A terra resplandeceu. Olha só, dentro dessas observações importantes, nós vamos encontrar algumas. A número 1 é que a terra
resplandeceu. Quando nós olhamos, nós vamos encontrar no segundo tópico que a glória do Senhor, ela é vinda, a volta da glória de Deus, o retorno desta importante glória para dentro da casa de Deus, aonde outrora nós já vimos na aula do número 4, aonde a glória se retirou, mas agora nós estamos contemplando e vamos aprender que a glória volta, o retorno desta glória. A segunda grande observação, no tópico ainda dentro do tópico de número 1, é que a terra resplandeceu por causa da sua glória. Interessante que o profeta Isaías, como nós já lemos há pouco, ele nos mostra que a terra resplandeceu por causa da glória de Deus. Interessante que a glória de Deus, ela é tão sublime, ela é tão gloriosa, ela é tão extraordinária, que diante da manifestação de Deus, diante do resplendor da glória de Deus, a terra resplandece também, devido a esta glória extraordinária. A terceira observação importante dentro deste tópico é também que há uma voz, e esta voz é como uma voz de muitas águas. Esta é uma expressão metafórica para indicar o grande agir de Deus, o mover de Deus. Interessante que o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 15, o apóstolo João, ele quando vê o Cristo glorificado, ele diz que a sua voz era como uma voz de muitas águas, uma voz poderosa, uma voz retumbante, algo que apresenta de uma forma extraordinária o grande resplendor da manifestação da parte de Deus. Muito bem, a sinopse do texto do tópico do número 1, eu achei importante porque ela resume de uma forma geral o que nós comentamos dentro do tópico do número 1, que tem por tema a glória do Senhor entra pelo caminho, cuja face está para o oriente. Dentro do capítulo 1, se nós formos avaliar e fazermos um sumário, nós vamos entender que o tópico do número 1, ele trata sobre a volta da glória, o retorno da glória, a manifestação novamente para a glória, para o templo de Deus. Eu fico imaginando a alegria, eu fico imaginando o sentimento de Ezequiel, quando Ezequiel, ele contempla, ele mesmo que viu a glória saindo do templo, a glória indo para a porta do templo, a glória indo para o muro, a glória indo embora, indo para o Monte das Oliveiras. Eu imagino a alegria do profeta Ezequiel, vendo agora o oposto, vendo a glória voltando, a glória retornando, e retornando pelo mesmo caminho, entrando pela mesma porta, a porta do Oriente. E isto é muito importante para nós. A glória do Senhor entra pelo caminho cuja face está para o Oriente. Vamos trabalhar um pouco no tópico do número 2, e o tópico do número 2 tem por título, tem por tema, o templo do milênio. Vamos falar um pouco sobre este importante tema, o templo do milênio. Interessante que nós vamos comentar sobre 4 subtópicos, e o primeiro subtópico é um templo diferente. Segundo subtópico, uma dispensação diferente. Terceiro subtópico, um ritual diferente. E o quarto subtópico, como explicar os sacrifícios dentro deste cenário chamado o milênio, o templo do milênio. Há um contraste entre o que o profeta Ezequiel viu ao longo da sua visão ao templo de Jerusalém
e o que ele vê nesta última visão. Há uma diferença muito grande dentro do que Ezequiel viu, quando ele contemplou o templo em Jerusalém, a apostasia dentro do templo de Jerusalém, homens adorando a imagens dentro do templo de Jerusalém, as mulheres chorando pelos seus mortos, e aquele povo então dentro de uma adoração a deuses pagãos dentro do templo, e esta visão dentro do templo agora, há um contraste muito grande, muito diferente, porque agora, nesta última visão, ele contempla algo completamente diferente, ele contempla a glória, um templo diferente, uma dispensação diferente, e isto daqui vai gerar grande alegria para ele. Interessante que o profeta Ezequiel não foi o único que mencionou esta referida casa, a casa desta glória. O profeta Isaías, capítulo 2, versículo 2 até o versículo de número 5, ele também falou desta casa, ele também falou deste templo, mas há uma diferença, que o profeta Isaías, ele comenta de uma forma superficial, porém, o profeta Ezequiel, ele contempla com mais informações, com mais orientações e com mais informações. Muito bem, entramos no subtópico de número 1, um templo diferente. Este templo diferente, que templo é esse? Interessante que neste templo nós vamos contemplar que não aparecem nele utensílios, aqueles mesmos utensílios que nós encontramos no tabernáculo, aqueles mesmos utensílios que nós encontramos dentro do templo. Quais eram eles? O altar de ouro do incenso, o candelabro, o castiçal, a mesa dos pães, até mesmo a própria arca. Dentro deste templo aqui, ele é diferente, porque não há estes utensílios, não há estes itens, né? Interessante que se nós compararmos com o que se conhece da casa de Deus em Jerusalém e do tabernáculo, pode-se falar que este é um templo atípico, ou este templo aqui, que o profeta Ezequiel está mencionando, é um templo diferente, é um templo sem utensílios, é um templo atípico, a sua formação é diferente, visto que o tabernáculo e o templo, com toda a sua estrutura de funcionamento, de rituais, peças e sacerdotes, apontavam para Cristo, e tudo isso se cumpriu nele. Você pode ler comigo Hebreus capítulo 9, versículo 11 e também o versículo 12. Por que não há estes utensílios? Porque esses utensílios, eles apontavam para Cristo, eles eram como um vetor apontando para o Senhor Jesus Cristo. Por esta razão, não haverá necessidade desses rituais no milênio, porque no milênio tudo isto já se cumpriu. Muito bem, vamos caminhando, subtópico de número 2, uma dispensação diferente. Por que diferente? Por que não há utensílios? Por que não há a mesma configuração de móveis? Por que não há a mesma configuração, o mesmo ritual neste templo agora? Neste templo, porque o milênio, ele é diferente, é uma dispensação diferente. O último bloco do livro do profeta Ezequiel, nos capítulos 40 até o capítulo 48, ele foca sobre o templo, muito especial do capítulo 40, verso 1 até o 43, verso 12, ele apresenta uma nova forma de adoração. E também a compartilha da Terra Santa entre o povo de Israel.
tudo isso aponta para o milênio, o reinado de Cristo de 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao versículo 5. E isto daqui nós poderemos então comprovar que essa dispensação, ela apresenta o reinado de Cristo, o governo milenial de Cristo por 1000 anos, aonde o próprio Cristo pessoalmente estará regendo. Há muitas interpretações sobre o templo de Ezequiel. É extremamente difícil separar o literal do simbólico. Sabemos que este é o templo do milênio, mas como Jesus já foi sacrificado por nós, seria necessário o sacrifício de animais. O incenso representa as nossas orações. O castiçal tipifica Cristo como a luz do mundo. A era messiânica será marcada pela atuação real e liberal de Jesus Cristo. O próprio Cristo agindo, governando e tomando ações neste tempo de 1000 anos. Muito bem, vamos caminhando para o subtópico seguinte, um ritual diferente. Interessante que nesse ritual diferente não há a arca da aliança, ou a arca de Deus. A arca tão importante no tabernáculo, tão importante no templo, mas que agora no templo do milênio, ela não será vista, ela não será utilizada. Interessante que a arca da aliança, ela não aparece no templo de Ezequiel. Nós não vamos contemplar a arca sendo descrita no templo de Ezequiel, e nem também no templo de Zorobabel. A última vez que esta arca, que esta expressão aparece na Bíblia, a última vez na Bíblia, ela aparece durante o reinado de Josias, 2 Crônicas, capítulo 35. Depois disso, a arca desapareceu por completo da história, e nós não sabemos qual foi o rumo, qual foi este segmento, por onde esta arca foi conduzida. Mas porém a arca da aliança é o símbolo de Deus ativo, de Deus ali junto, a graça de Deus manifestada. E então nós não temos a arca dentro do templo do milênio, porque o próprio Cristo estará ali. Jesus pessoalmente estará neste ambiente. Vamos caminhando para o quarto subtópico, que tem por título Como explicar os sacrifícios no milênio. Interessante que o ponto mais crucial da visão de Ezequiel é a descrição do sacrifício. Alguns sacrifícios apresentados ali. No sistema levítico, visto que o Senhor Jesus já cumpriu toda a lei, tornando sem efeito a eficácia da forma, do formato do passado. No livro do Êxodo, por exemplo, o apóstolo Paulo usa uma metafórica linguagem do sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Interessante que diz assim: mas existem diversas explicações para os sacrifícios no milênio descrito por Ezequiel. Uma delas, e a principal delas, considera o sacrifício como literal, como sendo um memorial do sacrifício de Cristo, muito similar ao que todos os meses nós fazemos com a Santa Ceia, quando ela é celebrada, e assim como a ceia do Senhor, ela será também celebrada no reino de meu Pai ou no reino de Deus. Então, no templo do milênio, descrito por Ezequiel, o próprio Jesus estará ali, e esse sacrifício que haverá será uma forma de memorial em adoração ao Senhor. Muito bom. A sinopse deste capítulo, deste tópico,
deste segundo tópico, ele é interessante porque diz assim: no novo templo não haverá a arca da aliança, aquela caixa de madeira revestida de ouro por dentro, por fora, que simbolizava a ação de Deus, Deus ativo, Deus ali. Mas então seus sacrifícios serão um memorial, pois é uma nova dispensação. O terceiro subtópico, e o último também, nós vamos falar sobre a santidade e a glória. Nós vamos falar sobre a glória de Deus volta ao templo. Segundo subtópico, a identidade do guia celestial. E também vamos falar sobre a santidade para sempre. Quando nós falamos de santidade, nós lembramos que por diversas e diversas vezes, em Levítico, o Senhor advertiu ao seu povo, o Senhor advertiu aquela grande nação, e dizendo para eles: sede santo, porque eu sou santo. Sede santos, assim como o seu Deus, ele é santo. E Deus requer de cada um de nós esta santificação, para que o seu Espírito tenha liberdade de agir em nós e através da nossa vida. Muito bom. Subtópico 1, a glória de Deus volta ao templo. Subtópico 2, a identidade do guia celestial. E subtópico 3, a santidade para sempre. Muito bem, vamos comentar. A santidade, a glória de Deus volta ao templo. Subtópico 1 diz assim: o Espírito Santo levou Ezequiel para o átrio interior do templo, como havia feito anteriormente, registrado no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3. A mesma experiência que Ezequiel teve no capítulo 1, interessante que no capítulo 1 Ezequiel fala assim: o Senhor me levantou e me levou. No capítulo 8, nesta experiência extraordinária que Ezequiel tem, o Senhor o leva para dentro do átrio, a parte interna do átrio, para contemplar com seus próprios olhos como estava andando, o que estava acontecendo nos ocultos, naqueles ambientes aonde poucos tinham acesso. E então, no capítulo 8 também, nós vamos contemplar de uma forma muito similar, quando o profeta, ele então diz: o Senhor me levantou, o Senhor me levou, e o Senhor Deus leva Ezequiel, como havia dito, para dentro do átrio. Vimos isto na aula de número 4, a lição de número 4. Nós já vimos isto, e o que ele viu, o que Ezequiel contemplou, aquelas abominações que Ezequiel visualizou ocorrendo no oculto. Mas nesta ocasião, a situação do templo e dos seus adoradores era de completa apostasia, com práticas abomináveis, queimando incenso a outros deuses dentro do templo de Deus. As mulheres chorando pelos seus mortos, que naquele momento era um Deus, e eles adoravam e choravam para que aquele Deus, que ficava 6 meses vivo, 6 meses morto, retornasse à vida. E neste ritual, prática, que o profeta Ezequiel diz que eram apostasia, abominações terríveis, dentro da casa de Deus, dentro do templo de Deus. Mas desta vez, o profeta Ezequiel viu que a glória do Senhor encheu o templo. Senão, veja comigo no texto que nós já lemos, no capítulo 43, no versículo 5, e levantou-me o Espírito, e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. A visão agora é diferente, não é aquela visão
que trouxe sofrimento ao coração de Ezequiel. Agora é diferente, agora traz alegria, porque ele contempla o retorno, a manifestação de volta, a manifestação de quem estava retornando para o seu lugar de origem, aonde o povo deveria ter zelado para que aquela glória permanecesse e nunca tivesse saído daquele ambiente. Haja visto que o pecado, a apostasia, a indiferença do povo, da nação de Israel, fez com que Deus então retirasse a sua glória daquele templo. Mas agora ele vê que o templo encheu da glória. E como aconteceu com Moisés na dedicação do tabernáculo a Deus, no Êxodo capítulo 40, como aconteceu lá com este acontecimento no dia da inauguração do tabernáculo, que a glória de Deus enche aquele ambiente, assim como aconteceu também no templo, na inauguração do templo, quando o rei Salomão inaugurou e foi consagrar o templo também de uma forma semelhante, segundo a Crônicas capítulo 7, a glória de Deus se manifesta, a glória de Deus enche aquele ambiente, e diz-nos a Bíblia que foram vistos por todos aquela glória e encheu o templo a ponto de as pessoas terem que sair para o lado de fora. O retorno da glória de Javé ou Iavé significa a volta, a manifestação, Deus ali ativo no meio do seu povo, Deus novamente interagindo com o povo de Deus, mediante a uma restauração que ocorreu anteriormente. Subtópico 2, a identidade do guia celestial. Versículo 6 e também o versículo 7, que nós já lemos, o texto diz que ouvi uma voz que falou comigo, me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim. Versículo 7, e me disse, filho do homem, este é o lugar do meu trono. Observe que há um homem, há uma pessoa que se manifesta juntamente com Ezequiel, dando a ele orientações, dando a Ezequiel algumas informações importantes a respeito do templo, e dizendo, este é o lugar do meu trono, é onde Deus habitava, é onde Deus se manifestava. Observem que no versículo 7 ainda diz, o lugar das plantas dos meus pés, onde eu habitarei com os filhos de Israel para sempre. Esta pessoa, a identidade deste guia espiritual, ele é interessantíssimo. Diz assim, na sua visão, Ezequiel viu no interior do templo um personagem, e diz o profeta, um homem se pôs junto a mim. Pelas características, tudo indica que este homem, ele seja o anjo do Senhor. Interessante que não é um anjo do Senhor, mas é o anjo, um artigo definido. Normalmente, este anjo era, no Antigo Testamento, era um anjo que se manifestava numa forma angelical, porém, o próprio Cristo, o próprio Deus, operando no Antigo Testamento, era o Senhor Deus Iavé, o Deus Javé, que fala, este é o meu lugar, este é o lugar da planta dos meus pés, é onde eu habitarei. Observe que ele diz, esta informação, eu habitarei, eu estarei, é a planta do meu pé, é o anjo do Senhor, é o próprio Deus manifestado no Antigo Testamento. E o meu povo não
contaminarão mais o meu santo nome. Que lindo! Nós podemos encontrar a manifestação desse anjo do Senhor, o anjo do Senhor, em diversas passagens bíblicas. É o anjo que luta com Jacó, é o anjo do Senhor que está dentro da fornalha de fogo ardente com aqueles jovens, é o mesmo o anjo do Senhor que se manifesta aos pais de Sansão, é o mesmo o anjo do Senhor que se manifesta ao capitão Josué, é o mesmo o anjo do Senhor que se manifestou em diversas passagens bíblicas no Antigo Testamento. O terceiro subtópico tem por título Santidade para sempre. Assim como a idolatria foi erradicada definitivamente do meio do povo de Israel durante o exílio na Babilônia, do mesmo modo, todas as abominações e pecados que o povo de Israel cometiam desaparecerão do meio do seu povo. Observem que haverá uma restauração, e esta restauração, ela contemplará também a santidade no coração do povo, a ética no coração do povo, e o Senhor diz, assim como a idolatria foi erradicada, acabada, do mesmo jeito as abominações, os pecados também serão abominados e exterminados. Será o lugar do trono de Deus, da planta dos seus pés. A santidade de Javé ou Iavé é um dos atributos mais solenizados nas Escrituras, porque Deus é santo, e este atributo incomunicável de Deus, Deus não divide, é próprio, peculiar de um Deus que é santo, a sua santidade. Então, a santidade, esta santidade do Senhor, registrada em inúmeras passagens bíblicas, no milênio, nunca mais entrará em coisa impura na cidade santa. Haverá uma restauração que a impureza não chegará a este lugar, não chegará a esta dispensação, a dispensação milenial. Sobre isto porque esta é a lei da casa, sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Ezequiel 43, 12. Então, a santidade do Senhor, ela será para sempre. O próprio Jesus Cristo estará reinando neste período, e neste período a impureza não terá acesso ao templo, ao local de Deus. A sinopse deste tópico, o terceiro tópico, diz: a glória e a santidade estarão para sempre no novo templo. Então, neste templo, a santidade do Senhor, a glória do Senhor estarão para sempre diante da presença de Deus. Meus queridos e amados irmãos, você que nos assiste, nos ouve, está aí juntamente conosco, com a sua Bíblia aberta, seu livro aberto, revista aberta, acompanhando conosco, tomando nota. Guarde isso, que haverá um período que Ezequiel contemplou, um período que Ezequiel viu, um período que Ezequiel recebeu a revelação de um templo completamente restaurado, purificado, um povo restaurado, purificado. Haverá então um governo milenial de Cristo, e neste governo as abominações, o pecado, a imundícia, ela não terá espaço. Somente o Senhor Jesus Cristo reinando e governando. E tudo isto o profeta Ezequiel contemplou. Estamos já caminhando para o término, e eu te convido para que nós então leiamos a conclusão
da nossa aula de número 11, neste dia tão importante que é tido como o Dia da Bíblia, 11 de dezembro de 2022. E neste dia nós estamos fechando a aula de número 11 e a conclusão diz assim: o chamado do profeta Ezequiel para este importante ministério aconteceu pela visão da glória de Deus. Ezequiel foi e recebeu esta importante chamada, esta importante manifestação de Deus na sua vida, um chamado glorioso para apresentar às gerações futuras, aos povos futuros, as maravilhas de Deus e também o milênio que será então estabelecido. É importante assim que o livro começa, cuja visão ocupa todo o capítulo 1, que nós já vimos, quando Ezequiel, nas margens do rio Quebar, ele contemplou o trono, as rodas, a movimentação do trono de Deus na terra. Interessante que, outra vez, ele foi levado em visão para Jerusalém, quando testemunhou as abominações do interior do templo, razão pela qual a casa de Deus foi destruída. Aqueles pecados Deus não permitiu e a casa de Deus foi destruída. Porém agora o retorno da glória de Deus acontece depois da restauração espiritual de Israel no novo templo que Deus apresentou e revelou ao profeta Ezequiel em visão. Então, um chamado glorioso para apresentar às gerações futuras as maravilhas de Deus e também o milênio. Meu querido e amado irmão, nós chegamos ao término da aula de número 11, aprendemos um pouco mais da palavra de Deus, aprendemos um pouco mais da manifestação de Deus e do agir de Deus em torno do capítulo 43, a restauração, e nós aprendemos que tudo será restaurado pela glória e pela manifestação do poder e do agir de Deus. Quero agradecer a todos os nossos irmãos, aos nossos líderes do nosso templo sede, o pastor presidente, pastor Isaac Valadares, ao coordenador da nossa escola bíblica, nosso irmão Osiel Marzola, que prontamente nos fez e nos concedeu um convite e também esta oportunidade para nós estarmos ministrando a lição de número 11 aos nossos queridos irmãos. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua residência. O meu agradecimento por esses instantes que nós passamos aqui juntos, ministrando e aprendendo um pouco mais a santa palavra de Deus. Deus abençoe, que a paz de Cristo, o nosso Senhor, permaneça sobre a tua vida e sobre a tua casa. A paz do Senhor, Deus te abençoe em nome de Jesus.